Gravação iniciada, presidente. Obrigado, senhora Val. Senhores, vamos dar seguimento aqui aos trabalhos, agora já partindo para finalizar a nossa reunião de julgamento de abril de 2021. Estamos no curso do julgamento dos processos pautados para a tarde desse dia 8. Julgamos já alguns processos já dessa pauta, ou pelo menos acho que a maioria deles já, da parte da tarde. E vamos retomar o julgamento de um processo que a gente acabou no vídeo anterior, antes dessa breve interrupção, desse breve intervalo que fizemos. Nós não havíamos concluído o julgamento, iniciamos o julgamento e não concluímos. Era o item 149 do contribuinte João Maria da Silva. Nesse caso, o conselheiro relator havia lido o seu voto, negando provimento ao recurso voluntário, e a partir daí, a gente, no curso dos debates, até a partir de considerações da conselheira Débora, a gente foi avaliar com um pouco mais de cautela parte dos recibos apresentados, que aparentemente apontavam aí para o cumprimento da legislação, né, formalmente apontava aí o cumprimento da legislação, e o conselheiro relator entendeu também, se curvando ao que estava sendo discutido, entendeu por dar uma olhada, e por isso a gente tirou o processo em vista de mesa, que estamos retomando agora, já com as considerações do relator sobre a avaliação dele, ou seja, sobre essa nova avaliação que ele faz a partir das considerações que foram levadas a termo aí no curso dos debates. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Tá, eu reavaliei a questão, eu queria a ajuda de vocês, na verdade, porque a gente tinha comentado que alguns tinham valores baixos, enfim. Os de valores baixos não tinham endereço, então esses eu não considerei, né? São pagamentos para uma profissional lá. Mas tem aí os que têm endereço, CPF, tudo bonitinho, eu estou considerando aqui, tá? E aí eu estou em azul ali, eu coloquei a Unimed, eu vou considerar no valor de R$ 2.443,56. Wesley Corbacho Acosta, que é um dentista, R$ 2.100. E aí eu fico na dúvida só desse Hélio Henrique C. Acosta, que totaliza R$ 10.000, mas ele cumpre esses requisitos, exceto a questão do pagamento de fato. E aí o outro seria Clínica Odontológica, 2.450, que esse também dá para reconhecer que são notas fiscais. Esses do Acosta, não entendi, você disse que não acataria por causa do valor também, né? Eu só estou na dúvida desse por causa do valor, né? Ele cumpre, de fato, o requisito de endereço profissional, CPF e tudo mais, mas não são valores baixos, né? Por exemplo, tem uns 700, depois passa para 2.300, e a discriminação do serviço... É só tratamento odontológico, né? Tratamento odontológico. Tá R$ 9.000, eu acho, a soma, né? Não sei. Então, eu só fico na dúvida desses, porque a discriminação é simplesmente tratamento odontológico. Outros recibos também têm tratamento odontológico, comparativamente, e os valores são muito menores, né? Só para entender, aqui você planilhou primeiro da empresa Unimed, depois 2.100 desses vários recibos do prestador Wesley Corbacho, e aí depois Hélio Henrique Acosta tem 700 e 2.300. Esse você entende que... Aí é esse aqui que você entende que
Tá nessa dúvida, é isso? Estou na dúvida, é isso. Porque a discriminação é só o tratamento odontológico. Entendi. E outros... Ele tem esse aqui, ele tem de 2.300 e tem vários aqui, né, de 1.000, assim, 2.000, 1.900 e tal. E quanto à clínica odontológica limitada... É uma nota fiscal, não tem como não... Ok, perfeito. Assim, eu acho que, nesse caso especificamente dos valores pagos a esse Hélio Acosta, já são valores relevantes e valores que se justificaria aí um reflexo, uma comprovação do efetivo pagamento. Os valores dos demais já são valores menores, embora nem tão menores assim, né? Mas a gente tem que dar um corte nisso em algum lugar, né? Porque eu acho que aqui assim, daria para manter a exigência aí da comprovação do efetivo pagamento, porque a gente não sabe quem ir, mais uma vez, com a ressalva de que a comprovação do efetivo pagamento busca não saber, busca identificar quem arcou com o ônus do pagamento, não busca a comprovação da despesa. A despesa deve ter ocorrido. A gente acredita no que a despesa deve ter ocorrido, mas me parece que são valores um pouco mais relevantes, sim, individuais, né? Valores individuais mais relevantes que justificariam aí a manutenção da glosa. Eu não sei o que Isso, só para pegar um gancho aí no que você está falando, até para também mencionar para o conselheiro Fernando, é justamente essa questão de saber quem fez o pagamento, porque só quem pode se beneficiar da dedução é quem fez o pagamento, né? Porque mesmo que tenha um terceiro pagando por você, você só pode se beneficiar se aquele terceiro for um familiar seu. Porque você não precisa comprovar que você reembolsou ele. Agora, se um terceiro pagou para mim certa despesa médica, eu tenho que comprovar que eu reembolsei para ele, se não for um familiar meu, né? Eu tenho que comprovar que eu reembolsei para ele. Então, isso demonstra que o espírito da lei é realmente mostrar que quem só pode se beneficiar você só pode se beneficiar se for você que arcou com aquela despesa médica. Por isso que é importante saber o pagamento, buscar o pagamento. É isso, presidente, eu estou falando besteira. Não, tá certo, perfeito. É porque, na verdade, você só pode deduzir da base de cálculo os valores que você pagou que estavam lá dentro. Porque se você teve outros rendimentos deveriam ter entrado lá dentro. Então, por exemplo, se alguém paga para você o teu plano de saúde, uma pessoa qualquer, pode ser que isso é um rendimento tributável, né? Então, você não pode deduzir da base de cálculo um valor que não estava lá dentro. Então, deduzir uma despesa que não foi feita com aquele valor que você está submetendo à tributação. E aí, Rodrigo, os demais colegas, o que acha aí com relação ao que eu comentei sobre a manutenção da glosa para esse profissional especificamente, em que os valores já são valores de 2.000, valores de 1.900, valores de 2.300. Isso nós estamos falando de 2002. Vultuosa executiva, né? Eu estava fazendo uma confusão aqui. 2002, só para lembrar, o Guarita entrou, acho que nessa época, em 2001, 2002, o salário bruto de um auditor fiscal da Receita Federal era R$ 2.700. Mais ou menos isso. Então, nós temos aqui pagamentos que se equiparam ao salário líquido de um auditor lá em 2002. Então, não é um valor tão irrelevante, assim, em termos de... Hoje já seria ainda seria um valor relevante, mas naquela época muito mais. Muito mais. 20 anos atrás. Eu só estava fazendo uma confusão aqui, porque tem um outro Acosta também, né? Que os recibos, outro médico, né? Os recibos estão em valores mais, né? Relativamente menores e tal. Aí eu achava que era o mesmo, mas não. Um é o Wesley Acosta, né? Que sai com os recibos de mais valores. E o outro, o que é o valor alto, são da folha 35 e diante, né? Que é Hélio. Realmente eu somei aqui de R$9.000 desse tratamento, fora os outros tratamentos odontológicos que tinham de outros recibos, enfim. Eu acho que isso aí mereceria uma realmente efetiva comprovação de despesa, o efetivo tratamento, né, o que é que se deu, o que é isso, enfim. Outros meios de prova, demandaria pela vultuosa quantia.
Ué. Não tem. Foi mal. Foi errado. Nós estamos. Eu estou vendo a declaração aqui, é 2005 já. Esse que a gente está analisando é 2002, Douglas? Os recibos são de 2002. Isso, presidente, é no calendário de 2002. Porque tem uma declaração aqui. Não, eu estou com. Eu estou com o processo errado aberto. Ok, senhores. Então, como a gente caminha, Douglas? Eu vou dar parcial provimento para reconhecer Unimed no valor de R$ 2.443,56. Valores pagos para Wesley Corbacho Acosta, R$ 2.100. E Clínica Odontológica COC, R$ 2.450. Okay, só tem um porém aqui, Douglas. Eu estava vendo agorinha, na declaração dele, ele declarou para o Wesley 1.700, né? Os recibos são 2.100, foi? Eu não somei, não, o recibo, não. O recibo está somando 2.100 e ele coloca lá no final da impugnação. Agora, eu não sei se teria que tirar alguma coisa ou só reconhecer. O que ele declarou, não sei. É o valor declarado, né? Senão a gente está aumentando a dedução dele. Então, 2.000, então é 1.700. 1.700, E o outro, do caso da COC, o Clínico Odontológica, foi quanto, Rodrigo? 2.450. Ok. E da Unimed? 2.443,56. Então, vamos somar esses valores aí. Senhores, considerações adicionais? Débora? Tranquilo? Então, conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a glosa de despesa médica aí, de um determinado montante, que a gente vai somar agora aqui. R$ 6.593,56? Isso. Ok. Então, senhores, podemos ir para o voto? Conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da dedução de R$ 6.593,56 a título de despesas médicas. Então, como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Varita? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, assim, acordo os membros do colegiado, eu também acompanho o conselheiro relator, e aí acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, se dá provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da dedução de R$ 6.593,56 a título de despesas médicas. Com isso, senhores, concluído esse processo 149, cujo julgamento iniciou-se no vídeo anterior e a gente está concluindo agora, a gente vai para o próximo processo pendente de julgamento, que no vídeo anterior a gente já tinha tratado até o processo 155, nós vamos agora para o 156, que é o processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, um recurso de ofício de interesse de Osilda Miriam. Ok, vou abrir aqui o arquivo, presidente. Às vezes não precisa nem abrir, é limite de alçada, recurso de ofício. Não dá o trabalho de vocês ficarem abrindo aí o arquivo. Foi exonerado o crédito total, né? Porque essa foi procedente, foi exonerado, cadê? A extinção total, já com juros e tudo, na época foi 1.359.000, né? Então, está abaixo do limite de alçada, que é 2.500 hoje. Então, não conhecimento do recurso de ofício. Ok, senhores, considerações? O senhor relator, não conhecendo do recurso de ofício em razão do limite de alçada, como vota Daniel? Acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, assim acorde o membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Processo seguinte, Edgar Leofredo, processo também de relatoria do conselheiro Rodrigo, processo final do 1101, item 157 da pauta. Bem, pessoal, esse daqui, a gente teve 2 casos aqui de pagamento antes do recurso e tal, né? Mas esse caso aqui é um pouco diferente, porque eu resolvi trazer para a sessão de julgamento, porque ele parcelou o débito antes da decisão do DRJ, a DRJ não conheceu da impugnação pelo parcelamento e ele recorreu dessa decisão pedindo para a DRJ apreciar. Então, o que ele se surgiu foi justamente aí. Acho que há, sim, um litígio aqui nos autos que não é simplesmente devolver e dizer, ele parcelou, reconheceu, não. Ele disse que foi, pelo que eu me lembro aqui da situação, foi induzido a erro por funcionário da Receita Federal, que disse que, para ele pagar o débito, justamente aquilo que o presidente falou, né? Paga o débito para não correr juros, e depois lá na frente tu faz restituição se tu ganhar. Aí ele mesmo confessou aqui no recurso, ele disse, poxa, eu não sabia que havia uma diferença entre pagamento e parcelamento. Parcelamento, sim, parcelamento você há uma confissão irretratável da dívida, né? Então, foi justamente isso que ele disse. Ele disse que foi induzido a erro, achava que parcelamento era a mesma coisa que pagamento, que não era a intenção dele, que queria continuar recorrendo, mas eu fui na mesma linha. Menciono aqui o mesmo artigo que a Portaria do Ministério da Fazenda 341, que é o mesmo dispositivo que a DRJ citou, que é o artigo 26, cito o nosso regimento interno, o artigo 78, parágrafo 2º, e além disso, eu vi lá no extrato, falando alguma coisa, como se o parcelamento dele tivesse indo para a depuração da Lei 11.941, que a Lei 11.941 também tem dispositivo expresso dizendo que constitui confissão irretratável e irrevogável da dívida. Então, eu nego o provimento aqui ao recurso voluntário. Aqui é uma situação um pouco diferente, porque o que se está discutindo é exatamente o não conhecimento, né? No anterior, a gente está identificando, a gente nem julgou. A gente só pegou os processos, viu que tem pagamento e devolve. Né? Se o contribuinte, por exemplo, tivesse feito o mesmo, a DRJ tivesse feito o mesmo, ela ia falar para o contribuinte assim, eu devolve lá para o contribuinte desistiu. Aí ele, não desisti não, que tal, aí sim ela se manifestaria. No caso anterior, não tem nenhuma discussão relacionada a isso. Tem o pagamento. Inclusive, em um dos casos, o próprio contribuinte falando, isso eu já paguei. Né? Pode ser que esse pagamento dos anteriores tenha ocorrido com ressalvas.
E aí ele fala, olha, eu paguei com ressalva, juntei um ofício, fez não sei o quê, conta uma história qualquer, a gente vai avaliar isso, aí pode ser que esse processo retorne. Mas não vale a pena a gente fazer uma decisão de não conhecimento para depois fazer o que com ela, né? Então, eu acho que é adequada a questão da devolução. Agora, não foi sempre assim, né? Eu imagino que a gente tenha devolvido alguns processos, é que ultimamente o CARF tem tentado maximizar a força de trabalho e tem trazido, por exemplo, uma quantidade grande de processos repetitivos, tem feito já avaliação antes de encaminhar para a gente de processos intempestivos. Então, os processos que acabam chegando para a gente como intempestivo, ou porque passaram pelo crivo dessa triagem que é feita, ou porque se discute a questão da tempestividade em sede preliminar. Mas, nesse caso aqui, a gente está julgando o recurso da decisão que não conheceu. A decisão lá julgou e o contribuinte não traz nenhum elemento que pudesse mudar aquela constatação da DRJ. Afinal, não houve ressalva, não houve nada. E eu acho que, no caso de parcelamento, nem caberia ressalva, porque o condão de confissão de dívida já é inerente do próprio Instituto. Inclusive, esses parcelamentos especiais, como da 11941, como ele dá a dispensa de multas, juros. então ele normalmente, como regra, ele já vincula a inclusão de débitos em discussão à desistência do litígio. Senhores, considerações? Então, passemos ao voto. O conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Como vota Guarita? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. E, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhores, chegamos ao fim da nossa pauta de julgamento programada para abril de 2021 e chegamos mais uma vez com absoluto sucesso, né? Embora tivéssemos muito, né, a gente se deparou com muita retirada de pauta a pedido da Procuradoria e da própria Fazenda, que certamente tornariam a nossa tarefa nesse encontro bastante mais pesada do que foi, né? Mas, em todo caso, é o que tínhamos agora, para abril. Agradeço aos senhores pela colaboração e ainda agradeço a senhora Val, que nos acompanha pelo CAF, parabenizo a todos vocês e solicito à senhora Val, por favor, que encerre a gravação neste momento.